Obrigado. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor para todos. Amém. Boa noite. Que Deus abençoe vocês. Bem-vindo. Mais 10 anos ministério da igreja aqui da História. Eu me lembro quando a gente começou aqui, o Rogerinho e a Raquel começaram aqui. Isso aqui era um cinema, né? Pela história desse local, a igreja, as igrejas aqui nem passavam 1 ano, 2 anos aqui fechava. Mas aqui nós estamos aqui 10 anos para a glória e a honra do Senhor. Parabéns aí, que Deus abençoe, parabéns meu irmão Rogerinho, a Raquel, as meninas, toda a liderança da igreja. Muito gratificante, só de olhar para vocês aqui, trabalhando fielmente. Nesse momento que a gente teve aí em pandemia, e eu, lá no Guarujá, nós tivemos história de algumas igrejas que fecharam, infelizmente. Igreja e irmãos nossos, evangélicos, lá no Guarujá, que não aguentaram o baque, e tinha que fechar as portas, infelizmente. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, nós estamos em pé. Nós estamos em pé. E nós, você e nós. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Irmãos, rapidamente aqui quero compartilhar o que Deus colocou no nosso coração. A gente vai falar um pouco, não tudo, mas um pouco do livro que eu lancei. Foi o ano passado, acho que foi o ano passado, esqueci. O ano passado, sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração. E também lancei um livro há uns 2, 3 anos atrás, O Propósito da Sua Felicidade, também que está aqui. Então a gente vai conversar um pouco, não dá para falar sobre tudo, porque senão você não vai querer comprar o livro, já falei tudo e tal. Brincadeira, mas não dá para falar tudo numa noite só, é muita coisa também. E vamos orar, antes de a gente continuar aqui, por favor. Querido Deus, muito obrigado mais uma vez. Não é uma questão de costume, nem tradição, de que todas as vezes que a gente quer compartilhar a palavra, temos que orar. Mas a grande necessidade de nós dependermos do Senhor. Nós precisamos cada vez mais do Senhor. Muito obrigado. Nós estávamos aqui, Senhor da Glória, completando 10 anos nesse local. É motivo de gratidão ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito através da vida do pastor Rogerinho, a pastora Raquel e as meninas, e junto com toda a liderança aqui, nós somos gratos que aquele que começou boa obra nesse lugar, ainda não terminou, para escrever o que tem para ser escrito nesse lugar. Nossa expectativa, nossa esperança está no Senhor. Continua, ó Deus, escrevendo essa história, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Estou acompanhado aqui com a pastora Lili, minha esposa, está lá atrás, está aqui na frente. Cadê ela? Está aqui. E nosso caçula aqui, Michel. E quem aqui está nos ouvindo a primeira vez? Nunca tinha ouvido. Prazer, Deus abençoe vocês. Né? Somos angolanos e há mais de 30 anos que a gente está no Ministério Peniel. E então trabalhamos aqui. Deus nos deu 3 filhos aqui no Brasil. E aí o mais velho está lá, ficou. E do meio está na França. E esse caçula aqui está com a gente aqui, por enquanto. Ainda não casou. E estou pedindo dote para quem quer casar com ele. Brincadeira, brincadeira. Mas, amados irmãos, na verdade que eu nunca sonhei ser escritor do livro. Nunca. Até mesmo quando cheguei aqui no Brasil, talvez se isso fosse um motivo, eu pararia. Eu não tive incentivo. A maioria das pessoas falava para mim, Deus não sabe nem falar. Tudo que ele fala tudo torto, tudo errado, tudo enrolado. Realmente não era mentira não, falava tudo enrolado, eu não sabia falar português. E agora estou tentando falar alguma coisa. E menos escrever livro. Imagina, um angolano, fala enrolado, vai escrever livro como? Mas essa iniciativa começou a partir daquilo que o Espírito Santo foi falando comigo.
E eu falei que vou desafiar, aliás, vou me desafiar em relação a escrever. Escrevi o primeiro livro, que vou relançar no próximo dia 20, O Propósito da Sua Dor, porque está sendo procurado. E depois escrevi esse segundo, e o terceiro, esse aqui, não sei se vai ser o último, ou não sei também como. Mas, a propósito, como é que começou a ideia desse livro? Esse é um dos versículos que nós falamos muito. Comumente a gente nos corredores da igreja, entre relacionamento entre irmãos, a gente ouve muito falar de versículos, de texto bíblico, que você e eu conhece, mas poucas vezes você entra em detalhe, você se apega para você tentar pelo menos imaginar o que esse versículo está falando. Nós vivemos aqui no dia a dia, conhecendo a palavra, é bom isso, mas será que a gente se atenta em detalhe de cada versículo que a gente fala? Às vezes escreve em rede social um texto, um versículo. Será que nós nos atentamos que o que de fato esse versículo está falando? Como também era muito comum a gente falar entre nós, entre pastores, entre amigos, entre familiares, nos corredores da igreja: cuidado com o seu coração, guarda o seu coração. Ou a Bíblia diz o seguinte: sobre tudo que você deve guardar, guarda seu coração. A gente ouvia isso, é comum a gente falar sobre isso aí, mas isso um dia me incomodou tanto. Eu falei: puxa vida, por que esse versículo fica falando desse sentido que tem que guardar seu coração? Como guardar coração? O que é coração, afinal de contas? Aí sentei, comecei a rabiscar e tentar pelo menos descobrir a definição do coração, tanto quanto científico, biológico, ou coração como órgão, ou coração até espiritual. E comecei a rabiscar, escrever algumas coisas, e nesse rabisco saiu esse livro que eu coloquei aqui, que os irmãos, quem quiser para comprar, compre. Mas esse texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, só para a gente entender a força desse texto, em 3 versões. Na versão Almeida, revista atualizada, ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Na versão, nova versão transformadora, e ainda esse mesmo versículo de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, porque dele ele dirige o rumo da sua vida. E na nova versão linguagem de hoje, ainda nesse mesmo texto ele diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Toma cuidado com aquilo que você está aí pensando, por onde que você anda. Porque aquilo que você pensa, literalmente entra no seu coração, entra na sua vida categoricamente. O que nós pensamos vira hábito, comportamento. As suas imagens, o que você ouve, o que você coloca na sua mente, daqui a pouco vira comportamento, daqui a pouco vira hábito. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo escreve dizendo que o próprio Deus de paz, ou da paz, o santifique inteiramente, que todo o espírito e alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensível, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. João, quando ele escreveu ao seu amado amigo chamado Gaio, em 3 de João, versículo 1 e 2, porque não tem capítulo, é um capítulo só, ele diz o seguinte: ó presbítero, ó amado Gaio, a quem amo na verdade. Amados, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Queridos, nós vivemos uma cultura, infelizmente não é a primeira vez que você vai ouvir isso de mim, mas a maioria das pessoas, pelo menos, concorda com isso, que vivemos numa cultura de inversão de valores. Por que é inversão de valores? Nós priorizamos aquilo que poderia não ser priorizado, mas nós priorizamos. E aquilo que nós podemos priorizar, a gente não prioriza. Essa é a nossa vida. Priorizamos aquilo que é desnecessário, aquilo que é fútil,
Aquilo que poderia ser priorizado, a gente não prioriza. Quando o Senhor está dizendo o seguinte, ó, sobretudo é prioridade. Amém? Sobretudo, você levantar de manhã, em primeiro lugar, você está pensando, é coração. Você está sentindo, é coração. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. O que você está colocando na sua mente, na sua alma, desde que você acorda? Desde que você acorda, você começa a pensar em Deus, ou começa a pensar no emprego, ou começa a pensar nas contas, ou começa a pensar na mulher que não fez café, ou começou a pensar no homem que não deixou o talão no cheque, ou melhor, não deixou, cartão. Você pensa em quê? Então tem que pensar em primeiro lugar em Deus. O coração bem guardado é um coração que pensa em Deus, que coloca Deus em primeiro lugar. Esse coração que é bem guardado em Deus. E infelizmente a gente não prioriza isso. Vivemos nesse mundo que nós priorizamos outras coisas. Hoje nós estamos vivendo de máscara, glória a Deus por isso. Tem que se precaver. Amém. Mas você anda de máscara, eu ando de máscara. Mas não adianta você andar de máscara, proteger a sua boca, seu nariz, e se o seu coração está desmascarado. E por que você não guarda o coração? Não coloca máscara no coração? Talvez se Jesus poderia sugerir dessa forma. Já que você está se preocupado só com a boca, com o nariz, e o coração? Está guardado? Não! O coração porque não tem valor por enquanto. Para você não tem valor o coração. Hoje o que tem valor é o nariz, é a boca que tem valor. Não estou dizendo para você não usar máscara. Use, é bom isso. Mas como prioridade, Deus olha para mim, Deus olha para o ser humano que Ele criou, Ele está dizendo o seguinte, ó, antes de guardar sua boca, antes de guardar seu nariz contra a Covid-19, em primeiro lugar, guarda o seu coração. Antes de você guardar, ou se preocupar com a pele, com, não sei o que é hoje, está fazendo limpeza de pele, botox, antes de você se preocupar com botox, antes de você se preocupar com cabelos, é bom isso, é bom, mas antes de tudo, guarda seu coração, como prioridade. Por que nós não olhamos para o coração? Porque por enquanto não é tão importante. Mão a gente sabe que a gente depende dele. Mão a gente sabe que a gente depende muito do nosso coração. Você está aqui vivo, está respirando porque você tem coração. Com todo o resto, você podia perder o braço, podia perder o dedo, você estaria aqui. Você podia perder uma unha, estaria aqui vivo. Você podia perder, sei lá, uma perna, estaria aqui vivo. Mas quem perdeu o coração não estaria vivo aqui não. Será que você dá valor para esse coração? Será que você se preocupa com esse coração? Tanto quanto cientificamente falando, como espiritualmente falando, você se preocupa com que eu preciso alimentar o meu coração, será? Por que Deus se preocupa tanto com a saúde do seu coração, do meu coração? Olha, com a minha alma. Por quê? Quando falamos sobre o coração, nós podemos definir o coração, uma das definições, como um dos órgãos mais importantes do ser humano. Coração também pode ser definido como a soma das emoções, sentimentos, vontades, desejos, pensamento. Se alguém dizer para mim, pastor, eu estou pensando, pastor, eu estou sentindo, meu coração está sentindo, meu coração está com vontade. Você vê a soma de tudo isso que é sentimento, emoções, vontades, desejos. Tudo isso a gente coloca num lugar só e chamamos tudo isso de coração. Por que Deus se preocupa tanto com a nossa alma? Porque todas as realizações que você deseja na sua vida, porque todas as conquistas que você sonha em ter, porque todas as vitórias que você quer ter na sua vida, bênção, nascem de um coração saudável e bem guardado. Porque se seu coração estiver atribulado, estiver com problema, você não vai chegar a lugar nenhum. O seu futuro depende muito de um coração bem guardado.
Tanto quanto cientificamente falando. E eu fui, dois meses atrás, fui para cardiologista. Falei que, tem gordura aqui, tem que tirar isso aqui. Tem glicemia aqui está alta, tirar isso aqui. Aí foi para nutricionista, ele me cortou o pescoço. Não come isso, não come mais isso, não come mais pão, não come mais arroz, não come mais aquilo, tá? Falei, meu Deus do céu, quando estou sentindo saudade daquele pão crocante, com manteiga, margarina, queijo mina, não pode mais comer. Eu passo na padaria e falei aqui, meu Deus do céu, falei com a Lili, posso comer o pão ou não? Aqui, não pode não. Por quê? Coração. Preocupado com o coração. E você se preocupa com o seu coração? Essa é uma pergunta que você tem que fazer. Que nós invertemos valores, nos preocupamos com tantas outras coisas. E não esquecemos que a nossa vida depende exclusivamente de um coração saudável. Se pifar, tchau. Tchau, se pifar. Se pifar, já era. Então, nós precisamos nos preocuparmos em cuidar do nosso coração. Isso que a Bíblia está dizendo. Quem aqui confia totalmente no seu coração? Quem? Quem aqui, que pode dizer que eu confio 100% no meu coração? Levanta a mão. Sou uma pessoa. Sou uma pessoa que confia. Eu estava compartilhando com os irmãos na célula, dizendo para eles o seguinte, um dos maiores medos que eu tenho, fui na FATEP, eu tenho medo do meu coração. Eu não confio no meu coração. Eu não confio. Pastor, por que não confia? Porque eu olho pela palavra de Deus, o que a palavra de Deus me diz? Jeremias capítulo 7, verso 24b, diz o seguinte, o meu coração é maldoso, cheio de maldades. Não é porque você é crente, não é porque você aceitou Jesus, amém, isso resolveu a nossa vida, de alguma forma. Quantos crentes que não fazem maldade? Quantos? Por causa do coração. O meu coração está cheio de maldade. Aqui na igreja você está tão bem. Está em paz, está na frente dos pastores, está na frente dos irmãos da igreja. Mas e lá em casa? A vontade de querer esganar a sogra, sei lá. E lá em casa? Vontade de querer brigar, querer soltar o frango em cima da esposa, do marido, quebrar tudo. E lá em casa? Aqui todos nós somos santos. Mas e lá em casa? E no trânsito? E no trânsito? Quando você leva aquela fechada? E lá no trabalho? Quando o colega te humilha? Quando o colega xinga você? Como está seu coração? A vontade de dar um soco nele. Alguns meses atrás, o meu filho me ligou, falou para mim, pai, tem um rapaz que passou aqui, me xingou, tal. Falei, hã? O pastor, te xingou, por que não deu soco para ele? Não dá um soco nele. Aí eu falei que pai, não é assim, não tem que dar, tem que brigar, não. Maldade no coração. Nosso coração é maldoso, não confia nele, não. Segundo lugar, o nosso coração é enganoso. Repita comigo, o coração é enganoso. O coração é enganoso, mais uma vez. E também o seu coração, meu coração, é doentio. A sua doença é incurável. É incurável a doença do coração. Não é que não existe cura diante de Deus. Cientificamente falando, não tem cura. A doença do coração. Característica desse nosso coração, além de ele ser maldoso o coração, o nosso coração nos engana, mente para nós. Quanto de nós não achávamos que era aquele, mas não era.
Quanto de você não pensou que, puxa vida, essa aqui vai ser a minha esposa, minha namorada, meu marido? Quebrou a cara, não é. Quanto de nós que a gente pensou no passado? Não, achei um bom lugar de emprego, achei um bom lugar, um bom amigo, uma boa amiga, fiz uma boa proposta, confiando em quê? Coração. Eu estou confiando no meu coração. Aí entra também aqueles camaradas que ficam dizendo que, ó, você quer tomar uma decisão? Confia no seu coração. Ai. Confiar no seu coração, que é enganoso, engana você, te mente para você. Confiar no seu coração doentio. Você pode confiar em alguém que está doente? Mas você confia no seu coração. Mente para você, te engana, mas mesmo assim você continua confiando no seu coração. Razão pelo qual o que nós estamos colhendo o que nós escolhemos. Sabe por quê? Porque nós confiamos em um coração que mente para a gente. Quantas decisões que você tomou na vida? Quebrou a cara. Contrato que você assinou, que você achava. Pessoas, amigos que você achou. Que esse aqui vai ser o melhor, a melhor. Quebrar a cara. Ou se você vive frustrado, decepcionado com gente que você confiou. Por quê? Porque você seguiu o seu coração. O seu coração deixou você na mão. Infelizmente. Mas confia em Jesus, que nunca vai te deixar na mão. Confia em Deus. A Bíblia diz que, filho meu, dá-me o seu coração. Quando você dá o seu coração em Deus, confia na palavra de Deus, nunca, jamais será decepcionado, nem frustrado, porque aquele que te guarda não dormitará. Ele é real, ele é vivo. Confia a sua vida, o seu casamento, os seus negócios em Deus, não no seu coração. Eu vou tomar uma decisão, vou entregar na mão de Deus. Deus vai me dar sinal de que é da vontade dele ou não. Ele vai mostrar. Não é aquilo que meu coração está dizendo. Nem sempre vou confiar no meu coração aqui. Ah, meu coração está acelerando. Eu acho que aí é negócio. Não vai nisso aí não. Deve ser negócio. Não, estou sentindo arrepio. Nossa, quando eu vi o pastor Rogerinho aqui, senti arrepio. Não vai nisso aí. Não vai nisso aí não. Nós começamos a falar, já senti arrepio. O crente anda de fé em fé. Não é pelo sentimento, não é pelo arrepio. Você tem que andar, não pela vista, mas de fé. É pela fé da palavra de Deus. É a palavra, o que Deus diz, está dito. Se Deus prometeu, está prometido. Ele vai realizar. Estou sentindo. Não confia no seu coração, porque vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. O coração enganoso. Jeremias 17, verso 9. Algumas possíveis doenças, já que o coração é doentio, não dá para falar de tudo, mas algumas doenças que afetam, que entram no nosso coração, que acabam afetando o físico. Essas doenças que são chamadas de psicossomáticas. Doenças psicossomáticas são doenças que têm origem na alma, a alma doente, as emoções quando fica doente, os seus pensamentos, os seus sentimentos quando fica doente. Essas emoções doentias se tornam em emoções doentios que vão afetar a sua saúde física. Que gente que está com câncer, muitas vezes, pode até procurar um médico especialista. Mas, às vezes, a pessoa com câncer porque não consegue perdoar. Não consegue perdoar uma outra que a feriu, que machucou. Tem dificuldade de liberar perdão. Aquele falta de perdão, sentimento doente, emoções doentes, se torna doença no físico. Existem outras doenças, fisicamente falando, que eu poderia citar aqui, que são doenças psicossomáticas. Mas o que causa doenças na nossa vida? Guardar as emoções negativas, preocupações
excessivas. A ansiedade. No momento que a gente está atravessando agora, que o mundo está passando, pelo menos até a gente está melhorando um pouquinho, a sociedade está melhorando aos poucos, algumas coisas estão voltando, né? Algumas atividades sociais estão voltando, glória a Deus por isso, mas ainda existe entre nós, como sociedade, alguns indícios de doenças psicossomáticas. E falei sobre isso recentemente lá na sede, de que hoje os consultórios que estão cheios, lotados, são consultórios de psicanálise, psiquiatras, psicólogos, que estão lotados. Por quê? Porque passamos um período de inconstância, percas que nós tivemos muito forte, incertezas. Lembra-me que quando se ouvia falar que não, vai passar, a pandemia vai passar, mas não passava. E essa esperança adiada, a gente ficava aflito em casa, não podia sair, não podia rever os amigos, não podia ver os irmãos da igreja, ninguém pode cumprimentar um outro, não podia abraçar. Todo esse distanciamento causou algumas doenças entre nós, que deixou a ansiedade, o coração acelerado, o medo, né? O pavio, aliás, o medo do medo, melhor dizer. Há traumas que a própria pandemia deixou entre nós. Deixou a nossa mente, o nosso coração assustada. Tristezas que nós adquirimos nessa pandemia. Quantas vezes que nós perdemos amigos e parentes, assustadoramente falando. Lá no Guarujá, a gente perdeu pessoas que eram membros da igreja. Era assustador. A gente pensava, puxa vida, quem vai ser o próximo? Será que eu? Será que o próximo é o amigo? Será que o diácono que vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo? Os amigos que a gente perdeu, parentes que a gente perdeu, causou o quê? Causou um rombo dentro de nós. Causou luto em nossas vidas. Causou tristeza em nossas vidas. Porém, apesar de todo esse luto, é a hora que você precisa levantar-se da cinza. Amém? A vida não é feita só de luto. A gente aprende com luto. Você cai em luto, mas chega o momento de ter que se levantar da cinza. Com Jó aconteceu isso. Jó perde tudo que ele tinha. Perde a família, os filhos. Jó, ele se levanta da cinza, ele adorou ao Senhor. Ele diz, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. E a vida que segue. A gente perde. E agora? Quem foi para a glória. Quem foi para o céu. E você vai ficar no inferno, aqui? Chorando o dia inteiro? Quem foi que está lá no céu tomando um cafezinho, tá? E perguntei um dia para um pastor, será que lá no céu vai ter cafezinho, será? Falei para mim, não vai ter cafezinho, então não vou não. Eu falei, se não tem cafezinho, não vou. Brincadeira, exagero, né? Entendeu? Oh. Quem foi lá, está lá. Se está no céu lá, está de boa. E você ficou aqui. Levanta! Sai desse, em nome de Jesus. Eu sei que é complicado, é difícil passar isso na pele. A igreja não está te acusando pelo estado que você se encontra. Pelo contrário, a igreja está dando mão. Vamos lá levantar juntos. Te compreende quando a pessoa está passando por depressão. Depressão não é falta de fé. Não é falta de força, não. A igreja está aqui para estender a mão para você. Para se levantar. Que não pode continuar permanecendo o tempo todo na tristeza. Tempo todo na angústia. É hora de levantar em nome de Jesus. Há um medo excessivo que tomou conta da gente. Que se transformou em doença física. A nossa alma está cheia de arquivos. Das experiências que nos deixaram feridos. Até hoje continua sangrando por dentro, só que ninguém sabe. Por exemplo, pessoas que foram abandonadas pelos pais. Hoje tornou uma coisa muito cômica. Conversando com a moça hoje, amiga do meu filho, falei, puxa vida, tu mora onde? Não, eu moro na casa da minha avó. Cadê o pai? O pai mora em São Paulo. E cadê a mãe? Mãe mora não sei onde.
Mas, cadê os pais, seus pais? Não moram com eles? Não moram com eles. Vê essa moça dramática. Uma vida completamente atribulada. Olhando para a vida dessa moça, entendi que o que causou essa instabilidade emocional dela é a ausência do pai e da mãe. Que o pai e a mãe foram fazer outras famílias. Irmão, você colocou filho no mundo? Cuida do seu filho. Não existe ex-filho, não existe ex-pai. Cuida. Porque um filho abandonado, uma filha abandonada, vai criar o comportamento de uma pessoa rejeitada. Uma pessoa rejeitada é rebelde. Uma pessoa rejeitada, ela é adotada no mundo espiritual, no mundo de diabólica. Não há neutralidade. Quando uma pessoa é rejeitada pela família, pelos seus, no mundo espiritual, ela é adotada por demônios. Infelizmente. E vê o comportamento de uma pessoa rejeitada. Nós guardamos arquivo dentro de nós, na nossa alma, ainda está sangrando. Lembranças, abandono dos pais, traição conjugal. Nessa pandemia, muitos casamentos foram chutados, infelizmente. O marido começou a trair em rede social com outra. A esposa começou a trair. Traições aconteceram. Isso causa ferida em nossa alma. E essa ferida ainda está sangrando dentro de você. Por quê? Porque Deus ainda não curou e você não permitiu que Deus pudesse tocar. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui para restaurar essa ferida, para te curar. Você tem que olhar para o passado como experiência que você aprendeu, que você teve. Aprenda com as lições erradas do passado, ou lições boas do passado. Mas não vive no passado. Deixa o passado passar. Por isso que é chamado do passado. Pessoas que foram traídas, decepcionadas, namoros, ainda está sangrando por dentro. Pessoas que sofreram humilhações, pessoas que sofreram calúnias, ainda está sangrando por dentro. Por quê? Porque as feridas ainda nunca foram cicatrizadas. E aí, essa é a razão pela qual você sofre esse abalo emocional. Rejeição dos pais, sofrer bullying, abusos sexuais, infelizmente até a família, um lugar que a gente espera o aconchego, o amor, o acolhimento, a compreensão. Infelizmente, há pais, padrastos estuprando filhadas na família. Muitas moças que tiveram ou têm tido experiências amargas, de humilhação. E a alma está ferida. Como que essa pessoa vai crescer? Vai crescer traumatizada, frustrada o resto da vida. Ela precisa ser amada, precisa ser abraçada, curada pela glória de Deus. Pessoas sim, que perderam pessoas importantes nessa pandemia, como a gente falou. Guardar ressentimentos ou ira por muito tempo. Efésios capítulo 4, verso 26 a 27. Efésios capítulo 4, rapidamente vou ler alguns 12 versículos para a gente encerrar. Efésios capítulo 4, verso 26 a 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Versículo 27 diz o quê? Não dê lugar ao diabo. Repita comigo, não dê lugar. Não dê lugar ao diabo. A ira é pecado? Irar-se? Não, não é pecado. Você ficar irado não é pecado. O time está jogando agora, o Santos está jogando com o São Paulo, não sei quem está perdendo aqui. Está empatou? Dois times aí, tá? Dá um chute, ó, fica irado agora. A gente pode irar em algum momento, mas não pode permanecer em ira. É diferente. Irritou-se, passa.
o que Paulo está dizendo aqui? Que irai-vos, mas não pequei. A ira em si não é pecaminosa. Quando é que a ira se torna pecaminosa? Quando ela é demorada. Quando o pastor Rogério não sai em casa, aí não deixou o cartão de crédito para a pastora Raquel. Não deixou o cartão de crédito. E aí a pastora Raquel falou, preciso comprar o sandália novo que eu vi lá no shopping e tal. Aí o pastor Rogério não deixou o cartão. Com raiva, não deixou, não vou deixar. Aí saiu, foi embora, foi trabalhar. Aí a pastora ficou em casa até voltar, até no final da tarde, por isso está dizendo aqui, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Até o final da tarde ela continua irada. Já é pecado. Já é pecado. Comumente nós iramos com uma ira permanente, demorada, com pessoas mais aconchegadas com a gente. Com pessoas mais perto da gente. Porque a pessoa que é estranha, que não é minha amiga, que não é um conhecido meu, até pode me irritar. É uma questão de momento passageira. Acabei de falar aqui sobre a experiência de trânsito. No trânsito, você é xingado. No trânsito. Não fica irritado naquele momento? Até que hora vai permanecer aquela ira em você? Questão de minutos, depois que a pouco passa. Passou, dito cujo corintiano, passou, sei lá, deixei para lá. Alguém dá uma fechada em você, no trânsito. Alguém faz uma besteira no trânsito. Lá no seu trabalho, alguém fez ou falou alguma coisa, uma besteira. Deixa passar. Mas quando é que a ira é permanente? Um relacionamento familiar. Porque eu estou vendo a minha esposa, meu filho, meu pai, está aqui em casa. Toda vez que eu olho para ele, o que eu penso? O que ele falou? O que ele pensou? O que ele fez? Sempre aquela ira está dentro de mim. Aquela ferida. Toda vez que eu olho para ela, toda vez que eu olho para meu pai, minha mãe, toda vez que eu olho para o meu marido, minha esposa, aquela ira ainda está aqui. Aí que se torna pecado. Essa ira demorada se torna um lugar onde que se entra demônios dentro da alma da pessoa. Os demônios entram aqui. Consequentemente, você começa a sentir o quê? Opressão espiritual. Consequentemente, começa a sentir desânimo pelas coisas do Senhor. Não querer mais vir para a igreja. Por quê? Porque você abriu uma brecha. Por ter se irritado, essa irritação demorou dias, horas. Infelizmente, tem gente que estão magoado com o defunto que morreu 5 anos atrás. O meu sogro morreu, mas há quanto tempo? 10 anos. Eu estou magoado com ele até agora. Vale a pena. Mas alguns se acham por direito de ficar magoado o tempo todo. Se não liberar perdão, você abriu uma brecha para que o espírito maligno pudesse te oprimir, causar doenças dentro do seu corpo, dentro do seu físico. Razão pelo qual o apóstolo Tiago diz, capítulo 5, verso 14 a 16, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha o que o versículo 17 diz. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai pelos outros, para quê? Para ser curados. Há enfermidades que só serão curadas com perdão, para você liberar perdão. Enquanto você insistir, não quero perdoar, eu não quero me perdoar, vou continuar doente. Esse tipo de doença psicossomática não aparece em exames laboratoriais, não aparece. Aquela história que você vai para o consultório médico e manda fazer um monte de exames e leva para ele e fala que tudo está bem. Porque não é científico. O seu problema não é científico, é espiritual. Não adianta. Enquanto não liberar perdão,
Pode ir até para os Estados Unidos, se tratar nos Estados Unidos e Europa, especialista. Mas existem algumas situações, alguns fatos na sua vida, algumas portas na sua vida que estão trancadas e fechadas, algumas conquistas na minha vida, na sua vida, só serão viabilizados no dia que você decidir, eu quero perdoar. E o perdão não é emocional, o perdão não é sentir vontade, o perdão não é sentimental, o perdão é uma decisão espiritual que eu tomo, porque a Bíblia diz para perdoar. Eu perdoo independentemente do que eu sinto ou deixar de sentir, mas eu tomo decisão de obedecer à Bíblia. Quando você fizer isso, as portas se escancaram na sua vida. O céu se abre sobre a sua vida, quando você tomar essa decisão. Em último lugar aqui, o que uma vida oprimida faz, ou melhor dizer, uma vida doente, a doença pode fazer a nossa vida. Salmista 32, verso 1 até 5. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto, olha o que o salmista está dizendo, quem escreveu esse salmo foi Davi. E ele havia adulterado, matou o seu melhor amigo. Olha aqui o que ele está dizendo aqui. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoarás a culpa do meu pecado. O pecado escondido causa doença. O pecado que a gente guarda aqui, aquilo que se fala, é segredo que guarda a sete chaves. Causa cansaço físico. Não estou generalizando aqui, existe cansaço de trabalho mesmo. Alguém que trabalhou bastante, trabalha para caramba, tal, se cansa, fisicamente falando. Mas existe cansaço espiritualmente. A pessoa sempre está cansado com as coisas espirituais. Por causa do pecado que guardado, que não quer confessar. Além de causar doenças, causa desânimo, cansaço. Você já se perguntou por que está desanimado? O salário já saiu, já caiu? Já fez compra? Está todas as contas pagas na sua casa? Se ainda não, mas vai acontecer amanhã é sexta-feira. Mas se vive se queixando, estou cansado. Se pergunta, mas o que tu fez? Não fiz muita coisa não, mas estou cansado. Estou cansado de ir para a igreja. Deixa que o Espírito Santo sonde o seu coração. Esse momento que Deus quer trazer cura na sua vida. Foi o salmista quando disse que, Senhor, tu que me sondas e me conhece. A sonda aqui tem a ideia da sonda aqui, da pesquisa do petróleo. Quando colocar aquela sonda no fundo do mar, para encontrar sal e petróleo a quilômetro e quilômetro no fundo do mar. Essa é a ideia que o salmista falou. Senhor, tu que me sondas, coloca a sua sonda dentro de mim. Vê se algum caminho mau está dentro de mim. Entra nos porrões da minha alma. Vasculha tudo. Se eu pequei contra ti, Senhor. Fique em pé, por favor. Gosto muito do versículo de Mateus capítulo 12, verso 34, que diz: pois a boca fala do que está cheio do coração. A boca fala do que está cheio do coração. Ou a boca, ou os dedos digitam, né? O que está cheio do coração. Que tipo de mensagem
Que tipo de palavra que está falando ultimamente? Você é aquela pessoa que está se sentindo todo estressado, sem controle a minha vida? Vive só xingando, falando palavrões? A boca fala o que está cheio do coração. O que está cheio do coração, a boca vai expressar. Não tem como esconder. Também por causa disso que o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 5, verso 18. Enchei-vos do Espírito Santo. E falai entre vocês em salmos, hino de louvor, gratidão. Um coração cheio do Espírito Santo não murmura, não reclama, só adora. Louve ao Senhor. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio do coração. Se o meu coração está cheio de Deus, aleluia. Aconteça o que acontecer, aleluia. Não importa a luta que eu estiver enfrentando. Deus está no controle da minha vida em nome de Jesus Cristo. Não importa a circunstância, não importa o que eu ouço, não importa o tamanho do vendaval que vem contra mim, mas eu confio no Senhor Jesus, porque o meu coração está cheio de Deus, e no nome de Jesus Cristo, aleluias. Glória, 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 glória ao Senhor. Eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Tem coisas que eu podia dizer mais ainda, mas eu quero orar por você. Você que sofreu rejeição, você foi abusado, você se sente inútil por tamanha humilhação que você sofreu. Você se sentiu inútil por causa da traição, frustração que você sofreu. Os seus pais te abandonaram. Lembra que fui pregar lá em Resende? No final da pregação, isso acontece muitas vezes. Uma moça veio falar para mim: pastor, quero falar contigo, junto com a pastora Liliane. Eu assustado, ela falei: puxa vida, o que houve, né? Falei: pastor, eu não tive o amor do meu pai. Que não tive. Nunca fui abraçado pelo meu pai. Até hoje sinto falta desse abraço. Eu peço a eles licença para sua esposa. Pastor, me dá um abraço. Pela primeira vez. A moça, aproximadamente 30, 35 anos, nunca foi abraçada pelo pai. E ela chorava. Os olhos cheios de lágrimas. Uma coisa que a gente pode achar que é simples demais, né? Mas faz falta em você. Vai deixar um vazio em você. Porque você nunca teve abraço do seu pai, da sua mãe. Não conheceu. Pode vir aqui, você quer receber oração. Você que sofreu humilhações, abusos que você sofreu, agressões de palavras ou físicas, bullying que você sofreu hoje, as suas feridas estão expostas. Você não demonstra isso, só que corre por dentro da sua alma, sangra ainda dentro de você. É o momento de você receber a cura definitiva. Sai do seu lugar, se você deseja que a gente ore por você, no nome de Jesus Cristo. Você que não consegue perdoar, não, eu quero aprender a perdoar. Não consigo perdoar. Eu quero perdoar a partir de hoje. Eu quero ser livre para ser curado de doenças e enfermidades. Você não consegue perdoar. Deus vai te capacitar essa noite para você perdoar. Você tem que perdoar. Enquanto não perdoar, não adianta. A sua vida, ela anda, dá um passo na frente e 5 atrás. Tenta alavancar, mas não adianta. Parece que alguma coisa está te arrastando para trás. Por quê? Porque você está preso no passado. Está cheio de ferida do passado. Deus não trouxe aqui para você ser livre, para você ser liberto, curado. Estamos chegando aqui para dias de retomada, de recomeço. Nós queremos recomeçar.
Contudo, curados, sarados, libertos. Você tem que começar nesse momento, olhar para trás. Aprende com a pandemia. Você não pode ficar preso na pandemia. Não, porque foi assim assado, porque perdi. Não, é para levantar a cabeça. Levanta a sua cabeça, levanta os seus olhos. Porque Deus está escrevendo uma nova história na sua vida. Em nome de Jesus. Se você ficou aqui e não morreu, com propósito. Senão Deus podia ter te levado. Por que Deus levou alguns e deixou você vivo? Por quê? Porque Deus tem um propósito especial para mim e para você que ficou. Não só comer e dormir, não é. Você precisa descobrir qual é o propósito pelo qual Deus não me levou. Podia ter levado eu na pandemia, o coronavírus, mas não levou. Você está aqui vivo. Você está aqui respirando. Irmãos, é o momento de adorar o Senhor. É o momento de erguer as mãos infinitamente. Não se cansar de adorar. Por Deus te deixar vivo aqui. Deus te perdoou, te usou de misericórdia. Você está vivo aqui, está com saúde, está respirando. Sem ajuda de nada, de ninguém. É o momento de adorar. Gostaria de pedir, pastor Rogério, algumas pessoas para vir orar aqui. Ora para essas pessoas. Você quer receber oração? Vem aqui na frente. Aproveita esse momento. Vem aqui na frente. Aleluias, aleluias. Noite de cura, noite de tratamento. Aleluias. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Tu olhares, Senhor, Shurika Shalabala de Cantalaba Surina de Cassala. Nada encontrará. Tem pessoas que estão com depressão aqui. A pastora está avisando. Você está com depressão, vem aqui na frente, por favor. Eu tenho. Você está com depressão. Ser transformado. Preciso. Você está com depressão, vem aqui, a minha esposa vai orar por você. Dá-me um novo coração. Dá-me coração igual a teu, Meu mestre, dá-me coração igual a teu, coração disposto a obedecer, cumprir tudo teu querer. Dá-me coração igual a teu. Oh, chorenabalaia, olhares, Senhor, Dalabasurica, Dalabasurica, Salabalaia, Debasurica, Salabalaia, encontrará de bom. Mas Um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto de teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me coração igual a teu. Dá-me um coração igual ao teu. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, vem curar-nos, vem restaurar-nos, Senhor. Traga cura, traga renovo, traga um renovo, Senhor. Aleluias, aleluias. Oh glória, 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 glória. Aleluias.
Aleluias. Oh Espírito Santo, vem restaurar, vem curar, vem libertar todo espírito de opressão, toda opressão, toda rejeição, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Oh, chorenabalabalá, xerecandalabala surinabalai, derebachuri caçalabalabalai, xerecandalabachuri caçalabalá. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Santo Espírito, Santo Espírito, vem nos abraçar, vem nos curar, vem nos restaurar, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pastor Rogério, dá abraço para seu irmão, dá abraço para seu irmão, dá abraço para ele, dá abraço para ele, dá abraço para aquele irmão, dá abraço para aquele irmão, dá abraço para aquele irmão. Menina, dá abraço para essa irmã que está ao seu lado, dá abraço para ela, dá abraço para ela, abraça ela, abraça essa menina, abraça essa mulher, essa menina aqui, por favor, abraça essa menina aqui, abraça ela, abraça essa menina, por favor, abraça essa menina aqui. Alguém abraça, alguém abraça. Há cura no abraço. Existem algumas curas só no abraço. Às vezes não precisa pregar, não precisa falar, nem orar. Eu já percebi isso lá na igreja. A pessoa foi curada por causa do abraço. Só por causa do abraço. Deus cura. Você consegue abraçar quem está ao seu lado com todo o respeito? Você é da família, você é amigo, você é amiga, abraça. Abraça. Que saudade que se tem nesse abraço. Abraça com todo o respeito. Se não quiser abraçar também, deixa, mas abraça. Se não quiser abraçar, não tem problema, mas se você puder abraçar, abraça. Quanto saudade, quanto tempo te sente falta desse momento para trazer cura, um refrigério, que o azeite espiritual seja derramado em nossas vidas, definitivamente, aleluia, para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluias, glória, 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 aplauda ao Senhor Jesus. Pastor.